E fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tava falando é o Mitinho e hoje a gente tá aqui de volta pra essa série ATM 10. Exatamente, rapaziada. Essa série maravilhosa em que já quero começar aqui deixando vocês por dentro. No episódio passado a gente fez aqui esse trambolhão, né, esse Transformers, que tá dando pra gente taxa de transferência de energia. E no vídeo passado a gente conseguiu encher aqui, ou melhor, gerar até 1 trilhão de energia por tique. Aqui no caso, ainda está nesse 1 trilhão, mas por algum motivo tá bugada essa Infinity Charger aqui. Eu não sei, ela tá dando uns probleminhas aqui, eu acabei de quebrar pra dar uma testada. Mas enfim, parece que eu consigo acelerar a Infinity Charger, né? Se eu ligar aqui esse Souls nessa caixinha onde a gente tem algumas almas do Arden dentro dela, a gente consegue acelerar essa inserção de energia, que de fato fica bem mais rápida. Por mais que eu já tenha colocado aqui mais um monte de bateria, eu não sei por que essas pragas ficam bugando. Talvez seja alguma coisa por causa do Entangled Block, né? Mas o que importa é que ela tá sendo enchida mais rápida definitivamente, né? Já estamos com 250 quadrilhões praticamente aí de energia. Logo mais, logo menos, a gente chega nos 9 quintilhões que a gente precisa para encher ela de energia. Mas, dito isso, tem mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês, né? No último vídeo que a gente fez, eu fiquei imortal. Pois é, mais uma vez eu fiquei imortal. E o efeito que me deixava imortal, que era o de imortalidade, né? Que a gente tinha lá com a relíquia, inclusive essa relíquia aqui. Uma atualização depois, o efeito foi desabilitado. Ou seja, eles viram que dava pra ficar imortal com um efeito muito fácil, foram lá e tiraram. Pois é, que desgraça, não é mesmo? Uma pena porque aquelazinha era muito bonita. Eu posso até colocar aqui, ó, o Pylon, mas ele não me dá o efeito, ó. Eu não tô aqui com o efeito de imortalidade. Infelizmente eles judiaram da gente nessa parte aqui, então posso até deixar fora porque não tá fazendo diferença nenhuma. Mas enfim, o que é que nós vamos fazer hoje, não é mesmo? Você pode estar se perguntando, ou não também, pode não estar se perguntando nada. Hoje eu quero mexer com o Actually Additions, que é um mod que ele é bem antigo do Minecraft. Se eu não me engano, ele é o que? Da 1.6.4 ou alguma coisa desse gênero. Esse mod aqui, ele é bem interessante. Inclusive, a gente já mexeu um pouquinho nele para fazer a nossa ATM Star, né? Tem uma área aqui no nosso mapa em que a gente tem essa automação aqui, ó. Quando a gente manda o nosso sistema craftar essas lentes aqui, ó, por exemplo, se eu mandar fazer 10 dessa lente da detonação, ela vem pra cá, onde ela é craftada, né? Todas elas são craftadas aqui. E esses bloquinhos aqui, esses Atomic Reconstructors, já são máquinas do Actually Additions, já são desse modzinho aqui. Então é bom que a gente já tenha uma basezinha aqui, que eu acho que vai ser bem interessante da gente mexer nele. Primeiramente, o que eu preciso? Preciso de um cantinho para mexer com ele. Ele tem uma pegada um pouco diferenciada, ele mescla um pouco de coisas de mod de magia e um pouco de coisas de mods técnicos, então é pra agradar todo mundo. Boa, rapaziada, abri aqui um espaçozinho pra gente poder mexer com o mod, que é este cantinho aqui. Aliás, ele tá do lado do nosso cemitério aqui, né, dos participantes, que no caso só veio do Henrique, mas temos aqui um cemitério. Foi que dia é isso? Dia 2/12, caraca, faz um tempinho, hein, já estamos 2 meses, 3 meses depois, caraca, parece que foi ontem. Enfim, eu abri aqui um espaçozinho. Pra que eu precisava desse espaço? Basicamente, o Actually Additions, ele tem algumas máquinas que ocupam bastante espaço. Bom, tem vários itens na verdade do Actually que eu quero ir atrás de craftar, mas pra gente chegar nesses itens, por exemplo, esse Firework Blocks, um exemplo qualquer, né, eu precisaria desse Enory Crystal. Ele, por sua vez, é feito no Atomic Reconstructor. Então, como eu já tenho esse setupzinho pronto, eu posso simplesmente vir aqui e adicionar receita. Por exemplo, daquele ferrinho que a gente tinha visto, a gente vai mandar um ferro e ele vai devolver pra mim aqui um Enory Crystal. Beleza. Colocamos esse menininho no nosso Pattern Provider. Só que aí, esse item Collector, ele vai ter que estar com o filtro pra coletar esse Enory Crystal. Perfeito. Ou seja, agora se eu mandar uma sisteminha craftar, faz 20 desse carinha aqui, desse Enory Crystal, ele vai começar a fazer. Aí, ó, perfeito. Fez 1, 2, 3 e assim, sucessivamente, ele vai conseguir craftar os itens pra gente. Aí, ó, chegando no meu sistema. O que acontece? Este é meio que um item básico, né? É o ferro transformado com o item do mod. Tem alguns outros itens que são um pouquinho mais complexos. Por exemplo, se eu pegar este ferro aqui e se eu quiser energizá-lo, no caso dar o efeito para ele de Empowered, ele fica mais forte, ou seja, eu consigo fazer itens mais fortes com esse ferro energizado. Então é nisso que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar no altar que energiza as coisas através aqui do Actually Additions. Então é nisso que eu vou trabalhar. Para fazer esse item que energiza as coisas, eu preciso primeiramente de um Empowerer. O Empowerer precisa de Redstonia, ou melhor, Redstonia, que isso aqui também é feito lá no nosso Atomic Reconstructor. Precisa desse Double Battery, que já vai utilizar o Enory Crystal, então ponto positivo, automatizamos uma coisa que eu ia precisar. Preciso de uma bateria simples, que também usa ferro e a Redstonia, e por fim dessas Advanced Coil, né? O que ele mais vai utilizar aqui vai ser essa
Restonia. Então vamos automatizar essa menina, né? Mesmo sisteminha, a gente vai colocar aqui no pattern, ele vai mandar uma redstone e devolver uma Restonia. Como eu tenho 3 desses itens aqui, eu não vejo problema, né, em eu colocar esses itens em lugares diferentes. Só que a única coisa é que precisa estar em blocking mode, porque a gente vai ter mais de uma receita por pattern. Beleza, coloquei ali a Restonia. E se eu mandar meu sistema fazer aqui, sei lá, mais 100, ele vai começar a jogar aqui as Restonias. Eita, calma aí, eu esqueci de colocar no range do item collector. Aqui. Ah, beleza. Consegui arrumar aqui, na verdade foi erro meu, né, porque eu tinha pegado o item dali de cima. Agora sim tá funcionando aqui do mesmo jeito que estava antes e estamos produzindo a Restonia. Aí, por via das dúvidas, meus queridos, na verdade não é nem por via das dúvidas, é por questão de eficiência mesmo. Eu fiz aqui um novo Atomic Reconstructor, inclusive eu ainda não configurei ele para ele trabalhar somente com pulso. Para mim fazer isso, eu preciso de uma tocha de redstone, dar um soquinho nele e agora ele trabalha somente por pulso. Ele tá exatamente no mesmo setup desses outros, com a diferença que aqui no inventário desse dropper, ele tá trabalhando a cada 20 ticks, como os outros, mas ele dropa de stack em stack, ou seja, de 64 itens em 64. E também as receitas que eu tinha, né, de Restonia e também de Enori Crystal estão agora por 64, ou seja, cada um deles, cada receita que eu mandar fazer vai fazer um pack por vez. Deixa eu desabilitar aqui o nosso imã, que eu coloquei aqui já o filtro todos os itens que são feitos aqui, né, todos os cristais. E posso até vir aqui e mandar fazer agora, por exemplo, a Restonia, vamos mandar fazer uma. Ele já vai fazer as 64 de uma vez, ali ó, bonitamente. E pronto, nessa velocidade a gente consegue fazer bem rápido os itens desse Actual Additions. Temos algumas coisas automatizadas no mod já, na verdade 2 itens, e eu vou continuar na criação pra gente fazer aquele Empowerer. Show, eu acabei de automatizar aqui a maioria das receitas que a gente já consegue automatizar, né, que são receitas de crafting table. Tá no sistema prontinho pra ser usado, mas tem algumas coisinhas que eu ainda não automatizei, como por exemplo, aliás, deixa eu até mandar fazer aqui as coisas que eu já tenho. Aí, perfeito. Só tá faltando pra mim esse display stand, que pra craftar ele, tem algumas coisinhas aqui que a gente não fez ainda, que é esse Ethetic Green Quartz e esse Ethetic Quartz. Para fazer o Ethetic Green Quartz, a gente precisa desse Chiseled Quartz Block. Meu Deus, um bloco chiselado. Será que tem como automatizar esse menino ou será que é só fazendo na mão? Ah, dá pra fazer com a slab de quartz. Perfeito, então vamos automatizar essas coisinhas também. Aí, perfeito, e já vou aproveitar pra automatizar o outro, né, que é esse branquinho, Ethetic Quartz. Ah, é só jogar o bloco de quartzo na Atomic Reconstructor que a gente tem ele, perfeito. Como esses usam em menos quantidade, eu vou deixar aqui em 1 por 1 mesmo, não tem problema. Show, tá tudo automatizado. Por fim, eu acho que eu consigo mandar uma sisteminha criar. Ah, falta só a receita principal, né? Ô, gênios. Agora sim, manda fazer e fez. Opa, pelo menos deu barulho aqui. Ah, o quartzo caiu fora. Eu esqueci de colocar o filtro do quartzo ali. O duro desse sisteminha que a gente automatizou aqui é justamente isso, né? Precisa ter um filtro certinho pra cada coisa, senão dá problema pra gente. Ah, agora sim, temos aqui o Empowerer. Podemos mandar ele fazer e temos este menininho. É uma máquina bem interessante. Na verdade, esse mod todo tem uma estética bem diferente, mas não é só esse carinha que a gente precisa, né? Aqui é um dos blocos que a gente precisa para fazer esse energizador, né? Esse Empowerer. A gente vai precisar de mais 4 itens também do mod. Inclusive, este daqui eu já vou deixar ele posicionado aqui. Depois eu vejo se é o espaço suficiente. Se eu não me engano, os outros 4 itens que eu preciso é essa display stand. Posso estar enganado? Posso, mas vamos mandar fazer aí, vamos testar. Aí, ficou pronto aqui os 4. Se eu não me engano, a gente tem que pular 2 blocos e aí a gente consegue colocar esse menininho, não é isso? Não tem como eu saber, mas enfim, nesses carinhas da ponta, eles precisam receber energia. Exatamente, ó, eles precisam... Eita, mas é uma energia específica, eles precisam de Crystal Flux. Ah, era a rede que não tinha energia, agora sim. Agora tá certo. Aí eu coloquei energia em todos eles e resolvi colocar pela parte de baixo para não aparecer, né? Então todos eles cheios de energia. Agora vamos testar se tá funcionando isso daqui, se é esse layout mesmo. Vamos procurar aqui algum item Empowered. Ó, tem vários itens que podem ser Empowered. Vamos fazer, sei lá, vamos fazer o ferro, porque o ferro eu já tenho. Para energizar o ferro, a gente vai precisar, nossa, de alguns itens bem específicos. A gente vai precisar de bola de neve, tinta cinza, botão de pedra e cobblestone. Aí coloquei aqui os itens que ele tava me pedindo. E se eu colocar o Enori Crystal... olha só que da hora. Temos aqui ele sendo energizado, ou melhor, ele sendo empoderado. Que doido, mano. Temos aqui ele prontinho. Ou seja, bem no fim, era esse layout mesmo que a gente precisava, né? Agora que já tenho isso, e eu sei como que funciona o layout, eu vou automatizar essa mesinha aqui com o Applied. Aí, meus queridos, deu uma boa decorada aqui na região em que estava o nosso ritualzinho do Actual Additions, né? E, inclusive, aqui em cima a gente deixou uma arinha pra você tomar chá, né? Então, se quiser tomar um chá aqui, dá uma idinha lá na roxinha, ou também aqui no YouTube a gente faz live quase todos os dias. Então, chega aqui tomar um chazinho com a gente, tem aqui um lugarzinho esperando por você, ó. Mas, enfim, eu também consegui automatizar o altarzinho e foi até que bem tranquilo de automatizar, né? Deixa eu mostrar pra vocês como
que ficou. Tem aqui o XNet que distribui os itens entre todas as partes dos rituais, né? Aqui eu trouxe o Applied, que tá dando o Pattern Provider pra gente, aqui no caso só automatizei por enquanto o Enori Crystal. E como que tá acontecendo? Pelo XNet, a gente tá mandando energia, né, pra todos esses Empowerers, pra esses Display Stand, e também tá tirando os itens desse Ingredient Buffer e mandando pra dentro deles. Eu tentei tirar direto aqui do Pattern Provider, mas não dá certo, né? O XNet não consegue tirar e mandar direto. Precisa desse Ingredient Buffer, podia ser um barril, mas eu deixei esse daqui porque eu acho mais bonitinho. Por sua vez, aqui nesses filtros eu só coloquei uma prioridade de 1 pra cá pro Empowerer, e os outros eu deixei uma prioridade aqui de 0, beleza. Por quê? Porque quando a gente puxa a receita das coisas Empowered, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, a Redstonia Empowered. Quando eu adiciono essa receita aqui, ó, a primeira coisa que vem é a Redstonia Crystal, e essa menininha tem que ir no bloco do meio. Então quando eu coloco a receita aqui no Pattern, eu sei que a primeira coisa que vai chegar vai ser essa Redstonia, e o XNet vai mandar ela pra cá primeiro, ou seja, vai chegar aqui a Redstone e depois o restante dos itens vai ir para os outros pedestais aqui em volta. Por último, o XNet está extraindo do Empowerer desse bloquinho do centro e mandando de volta pro Pattern Provider. Também tá aqui em Blocking Mode, só por garantia, e é essa automação, bem tranquilinha mesmo, bem fácil, bem mais fácil que a do Mystical, aliás. E com isso, se eu mandar fazer aqui a Redstone Empowered, por exemplo, eu mando ela fazer, vem pra cá os itens, começa a ser craftado pra gente, ele termina e manda de volta pro meu sistema a Redstone empoderada. Bom, com isso a gente já tem duas coisas bem importantes automatizadas, né, que são as criações dos itens através daquela Atomic Reconstructor e também os itens aqui empoderados. Eu também consigo fazer direto com o bloco, né, que parece ser mais interessante, mais barato. Talvez eu faça desse jeito aqui porque seja melhor. Mas, enfim, continuando, eu acho que agora eu já tenho recurso suficiente pra gente começar a brincar com os blocos do Actualia Additions. A gente tem aqui, por exemplo, vamos começar, né, pelo primeiro deles, que eu acho que também já é interessante, é esse Player Interface. Precisa de algumas coisas aqui, como eu falei pra vocês, que precisam passar ali pelas nossas automações, né? Por exemplo, aqui o diamante empoderado, e além de ser empoderado, a gente também precisa dele passado no Atomic Reconstructor. Então vou começar a fazer essas automações, já temos todas as máquinas setadas, né? É só fazer a receita e jogar nelas. Aí consegui automatizar tudo o que a gente ia precisar, e eu já tenho aqui os itens sendo feitos, né, pra fazer o nosso Player Interface. Inclusive já tá tudo vindo pra cá, deu um probleminha ali, mas depois qualquer coisa eu dou uma olhada pra arrumar. Por hora eu tenho tudo pra craftar aqui o nosso Player Interface. Vamos dar uma olhada como é que esse sisteminha aqui, melhor, como é que esse carinha funciona. Ele precisa de energia e está bindado comigo, né? Ou seja, ele é para ser a minha interface do meu personagem. Primeiramente, vamos colocar energia nesse menininho aqui. Beleza, agora ele está recebendo energia. Ele não tem inventário. Será que a gente consegue interagir nele, por exemplo, com o funil do Vanilla? Ó, peguei aqui o funil, vamos colocar nele e colocar o próprio funil aqui. Oh! Ele consegue conversar com o meu próprio inventário, que é bem interessante, na verdade, né? A gente consegue reabastecer. O Applied consegue fazer isso? Consegue, mas é sempre muito bom a gente ter alternativas que sejam diferentes, porque às vezes tem algumas funcionalidades específicas que a gente só consegue com esses outros itens, né? Se eu não me engano, se ele funcionou, né, pra colocar os itens, se eu colocar aqui um Hopper em cima dele, ele vai começar a esvaziar meu inventário inteiro. Deixa eu jogar os funis. Ó, limpou, ele tá limpando meu inventário, jogou tudo pra dentro do Hopper. Isso é bem doido. Ele sequestrou a minha Pexel. Calma aí. Bota o time na bottle. Show. Quebra isso aqui e quebra esse menininho. Tá, isso daqui é bem interessante. Não acho que eu vou precisar utilizar agora, mas ainda assim continua sendo um bloco que pode ter diversos usos. Vamos pro próximo item que eu quero craftar também deste mod. Vou fazer essa drill aqui pra gente testar, porque a drill parece ser bem interessante. Inclusive ela gasta algumas coisas bem tranquilas. A única coisa de diferente que ela precisa é dessa drill coil, mas em essência tudo isso daqui a gente já tem. E tá na mão, temos aqui uma drill. Eu vou querer deixar ela vermelhinha. Aqui, ó, vamos pintar ela de vermelho. Perfeito, temos uma drill aqui vermelha. Ela tá bugando porque ela tá sendo carregada, né, no meu inventário, mas enfim. Essa menininha aqui, ela é uma picareta basicamente, né? Deixa eu chegar aqui em algum lugar pra gente poder testar. Tá, ela funciona como uma picareta. Eu achei que ela ia ter uma animação um pouco diferente, mas ela, beleza, ela funciona como uma picareta. Meu Deus, ô louco, pelo jeito é uma espada também. Dá 9 de ataque damage, tá, é uma espada também. Mas uma coisa interessante dessa drill aqui é que a gente consegue colocar os augments nela, exatamente, ó. Por exemplo, tem aqui esses de speed, que vai até o tier 3. Vamos tentar craftar eles pra ver como que isso se sai. Aí, tá na mão, tem aqui o Drill Speed Augment. Eu acho que a gente coloca ele numa Smithing Table. Ah, era mais simples do que eu imaginava, gente. Quando eu aperto o Shift direito aqui com a Drill, a gente abre esse inventário e aqui eu consigo colocar os Augments, né? Agora sim tá instalado ali o Augment de Speed de Tier 3. Vamos dar uma olhada se ficou mais rápido aqui.
não sentir diferença, na verdade. Ah, rapaziada, deram uma dicasinha pra gente aqui no chat. E pra esses augments de velocidade funcionarem, né, a gente precisa ter todos eles, né? No caso aqui, ó, como estava só o de Tier 3, ele estava quebrando uma velocidade normal, não tava mudando muito. Se eu colocar aqui, tirar esse de Tier 3 e colocar o Tier 1, ele já começa a ficar mais rápido. Se eu colocar o de Tier 2, ainda mais rápido. Mas, se eu colocar o de Tier 3, aí a gente começa a quebrar bem mais rápido, mano. Muito, muito da hora. Temos uma ferramenta praticamente de Instant Mine com o mod, ela não é tão cara de fazer. Aliás, esse mod, ele é focado nisso, né? Ele não é tão endgame quanto a gente tá agora, na verdade ele é mais pra early game, mas enfim, antes tarde do que nunca. Outros cards que a gente poderia fazer, né, pra ela, seria, por exemplo, Silk Touch, Fortuna, que também é muito interessante, né? Até que bem barato de fazer, só gasta diamante. Então são alguns jeitos de conseguir essas duas coisas no comecinho do jogo. Vamos guardar essa drill aqui, eu acho que provavelmente não vou mais utilizá-la, mas é interessante da gente ter ela guardada. E vamos pras próximas coisas que eu quero fazer. Na verdade, tem uma principal que eu quero testar, que é a seguinte, são essas interfaces aqui. Tem uma delas que simula como se fosse o Entangle Block, que se eu não me engano é essa Phantom Interface, então eu vou craftar ela e testar. Tá, rapaziada, fizemos aqui um bloco que é interessante pra dizer o mínimo. Eu fiz aqui esse Shock Absorber. Não vou mostrar o craft, porque basicamente todos os itens do Actuale têm o mesmo sistema de craft, né? Passa algumas coisas pelo Empower, algumas coisas lá por aquele laser, e é isso, basicamente, o craft. E o que que esse carinha faz? O Shock Absorber, quando a gente tem uma TNT, quando a gente explode uma TNT perto dele, ao custo de energia, ele impede que esses blocos se explodam. No caso, explodiu lá atrás, porque esse carinha tem um range meio curto. Se eu não me engano, é 5 blocos ao redor dele, né? Então, 3, 4, 5. Explodiu até esses bloquinhos aqui de trás, ó. Essas folhas não, e essa sim. Muito doido. É útil, assim, provavelmente pra alguma coisa específica, né? Proteger contra a explosão é uma mecânica bem interessante, apesar de que, como a gente tem aqui os chunks que podem ser protegidos, né, acaba ficando um pouco ultrapassado, vamos dizer assim. Mas tem algumas outras coisas que eu quero testar aqui no meu inventário ainda. Essa Phantom Redstone Face, eu acho que ela é tipo uma Redstone Wirelis. Eu quero muito testar esse menino. Aí, rapaziada, depois de bater um pouquinho a cabeça, eu descobri como que funciona aqui esse Phantom Redstone Face e é bem interessante. Inclusive, fiz alguns outros itens aqui, mas fiquem calmos que eu mostro pra vocês. Basicamente, como que rola? Esse bloco, ele simula a Redstone que tá em outro lugar, que é bem tranquilo. Essa funcionalidade a gente já conhece, na verdade, mas no modpack atualmente tem poucas coisas que fazem isso de uma maneira simples, né? Aqui, como que ele funciona? Sem esse carinha aqui de cima, sem esse range booster, ele tem um range, né? Ele consegue pegar itens e até 16 blocos em volta dele, né? Ou seja, se a alavanca tiver mais que 16 blocos, não vai funcionar com esse carinha, mas ainda assim já é bem interessante. Se tiver com esse range booster conectado em qualquer uma das faces dele, eu acho, ou não, né? Às vezes eu falei caca pra vocês. Embaixo não funciona. Então tem que ser só em cima, felizmente. Achei que poderia ser em qualquer face. E aí ele passa pra 32 blocos, né? Que é o dobro do alcance. Pra gente conseguir linkar a alavanca com esse bloquinho, a gente precisa de um Phantom Connector, que não é muito caro de fazer, na verdade é bem tranquilinho. E pelo que eu pude perceber, você só precisa fazer ele uma vez, né? Então você faz ele uma vez e depois nunca mais precisa. Pra gente linkar, primeiramente eu venho aqui, aperte Shift direito na alavanca e depois Shift direito aqui no nosso bloco de redstone. Com isso, ó, quando eu ligo e desligo a alavanca, ele consegue reconhecer a informação dela e passar a redstone que ele precisa. Da hora demais, muito interessante essas mecânicas. Inclusive, já tem mais uma que eu quero testar aqui, que é a seguinte, tem esse item interface. Pelo que tudo indica, eu acho que eu consigo simular outros blocos com ele. Sei lá, se eu pegar... Deixa eu pegar um barril. E dentro desse barril eu vou colocar aqui esses bronze barrel. Vou colocar esses barril dentro do barril. É uma sacola da Hermione. Eu vou linkar ele com esse carinha aqui. Olha só que da hora, rapaziada. O range aumenta se eu colocar mais essa range booster, né? Dei uma pausa ali do que eu tava testando, mas eu vim aqui testar se aumenta o range. De fato, foi pra 64. Não sei se eu consigo colocar mais. Ó, tá em 64. Se eu colocar mais um, ele vai pra 128. Tá, doideira demais isso aqui. Achei muito doido. É tipo umas antenas. Ou seja, dá pra gente ter range quase infinito com isso aqui. Só não sei se passa entre dimensões, né? Apesar de ele conseguir chegar num range bem grande, entre dimensões eu acho que não deve ser possível. Mas vamos continuar testando o que eu queria, né? Esse item interface aqui. Esse item interface, na verdade, é um bloco que eu queria chegar a testar. Mas na verdade que eu confundi com o Phantom Item Face. E tá na mão, temos aqui um Phantom Item Face.
Esse carinha aqui, eu acho que ele funciona bem similar com o que é o Entangled Block, né? Se eu pegar aqui a conexão desse cara e passar pra cá, em tese, esses dois estão conectados. Olha só, aparece ali em cima na interface 32 barris. Ou seja, a gente consegue ter aqui um Entangler pra itens, né? Pra inventário. Isso aqui é bem interessante, porque em teoria, ele é muito mais barato do que o Entangled Block, né? Se eu pegar aqui e pesquisar pelo Entangler, pra gente fazer esse menino, olha aqui o tanto de coisa que precisa. Unobtainium, ou seja, bem mais pra frente no jogo. Enderium, que também não é tão fácil assim de ser feito. A gente precisa ter uma abelha produzindo Enderium Comb, que é um rolê. Enderpell, a gente precisa de uma Enderpell 2x, ou seja, 81 vezes 9, que dá bastante coisa aí, dá praticamente 1000 Enderpell pra cada menina dessa, então é muita coisa que precisa pra craftar esse cara aqui, né? Claro que ele tem as vantagens de que ele simula qualquer coisa, né? Ele simula energia, simula item, simula redstone, qualquer coisa ele simula, então é um pouquinho mais vantajoso, mas isso daqui já quebra um bom galho. Olha, a gente também tem o Phantom Energy Face, tá? Temos um item de transferência de energia, então. Bom, tô aqui com esse Phantom Energy Face, vamos ter que descobrir agora como que ele funciona. Deixa eu pegar aqui, aí, fiz aqui uma bateria infinita que a gente tem acesso, né, fazendo com as ATMs Stars, e eu vou linkar ela com esse menininho, beleza, agora ela tá linkada aqui com a bateria, e olha lá que da hora, ela mostra toda a energia de lá, né, ou seja, os 2.14 GFE. Mas aí é que tá, qual será que é a taxa de transferência desse menininho aqui? Tem um bom jeito da gente testar, que é com o Infinity Charger, carregando algum item infinito, né, deixa eu pegar aqui, por exemplo, essa drill, e vamos colocar ela aqui. Tá, ela está enchendo, e se ela estiver sendo esvaziada? Nossa, ela nem para energia dentro, então a taxa de transferência não é muito alta, não. Bom, tem um jeito de eu descobrir isso mais fácil. Aí, eu fiz aqui uma conexão de testing que tá enviando energia pra cá, pra dentro do Infinity Charger, e tá extraindo aqui, tá? Ele tem uma taxa de transferência de 357 milhões. É uma taxa bem alta, mas ainda assim não é toda a taxa de transferência que a gente tem aqui com a Energicell, né? Tanto é que se eu pegar esse mesmo Flux Plug e conectar aqui, ele vai para 2 bilhões, ou seja, é como se fosse 1/4 da capacidade somente. É bom, mas ainda não vai substituir o Entangler, muito menos a bateria infinita, né? Então não é tão bom assim, principalmente para endgame. Pro começo, como eu disse pra vocês, ele é bem mais barato de ser feito, né? Então pode ser que valha a pena. Por fim, tem um itemzinho que eu vi e eu quero fazer. Aliás, por fim não. Tem duas coisas que eu quero fazer ainda. Uma delas que eu achei interessante são esses anéis aqui, ó. Anel do crescimento. Ele precisa de semente pra fazer e do anel vanilla, né? O anel vanilla é esse daqui. Beleza, tá na mão? Aí, tá na mão, ó. Ring of Growth. Esse anelzinho aqui, ele tá sendo enchido de energia, né, pelo nosso sistema, e parece que ele ajuda no crescimento de plantas. Deixa eu chegar aqui perto da nossa plantação e ver o quão bom que ele é. Na verdade que é difícil de dizer, né, porque essa plantação aqui, ela já cresce bem rápido. Talvez eu tenha que ativá-lo também, né? Não, parece estar ativado já. Vamos equipar ele aqui no Balblis? Ué, não cabe no Balblis? Tem que deixar na mão. Aí é not stonks. Ó, encheu, vamos chegar aqui. Na verdade, vamos fazer uma plantação à parte, porque eu acho que dá pra gente testar melhor. É, gente, fiz aqui uma plantaçãozinha de trigo. E esse anel de crescimento, falar pra vocês que não tá crescendo muita coisa não, hein? Tá crescendo... Opa, cresceu aqui. Ah, eu tenho que estar em cima da planta e aí ele gasta. Ah, interessante. Interessante. Mas ainda assim não é tão roubado, né? Como se eu estivesse usando um Bone Meal a cada alguns segundos. É interessante? Com certeza é, né? Ele gasta aqui, acaba gastando energia em troca de crescer as plantas. Se eu conseguisse deixar isso aqui em uma display stand, alguma coisa que fizesse o efeito mesmo sem eu precisar estar perto, ia ser muito melhor. Mas assim, já é uma mecânica interessante também, caso você precise, sei lá, de alguma semente para alguma coisa específica. Bom, esse anelzinho não foi tão interessante quanto eu gostaria, mas vamos testar aqui por último um dos últimos itens que eu vi e chamou a atenção, essa Greenhouse Glass. House Glass. Será que é só um vidro de decoração mesmo? Ah, eu acho que Greenhouse Glass seria como se fosse um vidro de estufa, né? E eu tô achando que ele tem alguma função muito específica. Até porque ele não é tão caro de fazer, né? Ele só gasta aqui algumas lápis lazulis. Exatamente. Agora, eu não sei se ele é somente decorativo ou se de fato ele dá algum efeito pras plantas, caso elas sejam englobadas por ele, né? Mas eu acho que é uma função muito avançada. Duvido muito que seja isso, né? Eu acho que ele é mais pra decoração mesmo, pra caso a gente queira fazer alguma construçãozinha de estufa. Mas enfim, caraca rapaziada, por obséquio eu vim aqui testar as drill de novo e eu acho que ela só não dá insta break lá naqueles itens de Deep Slate, né? A pedra aqui, ela quebra insta... Caraca, mano, que roubado, hein? Nossa, eu achei que quando eu fiz ela, eu fui testar na Deep Slate e pensei, pô, mais ou menos, né? Mas aqui nos blocos normais, ela dá... Opa, não, a melancia não dá. Deixa eu ver, madeira. Não, madeira ela não quebra instantaneamente, hein? Ah, mas tem um outro item aqui que, se eu não me engano, é pra quebrar madeira. Aqui, ó, Advanced Leaf Blower. Deixa eu ver se esse menininho aqui faz alguma coisa desse tipo. Não! A Leaf Cutter, eu achei que era pra quebrar madeira, mas ela literalmente quebra folha. Tá quebrando toda a minha decoração aqui. Desgramenta. Deixa eu dar uma testada
colocando isso aqui em um lugar maior, tipo aqui. Tá, não tô entendendo muito bem como é que isso aqui funciona, mas parece que ela quebra meio aleatório. Faz até um barulhinho de motosserra, sei lá, algo do gênero. Que doido. Ah, ele quebra grama também. Caraca, ele é tipo um limpador, olha só, tipo um soprador muito forte. Tá, no mínimo divertido esse item aqui, gostei de usar. Mas não era um quebrador de árvore como eu achei que era, né? Não era um item pra quebrar madeira. Aí tem um item que eu quero testar também, meus lindos, que é a trouxa, exatamente. Não você. Eu tô falando o nome do item aqui, calma aí. Aqui, ó, a gente consegue pegar itens com essa trouxinha. Se eu não me engano, eu consigo pegar um barril, não consigo? Esse mod, originalmente, gente, ele tem um baú que é muito grande, que se chama Crate, mas por algum motivo tá desabilitado nessas versões aqui, eu não sei o porquê. Deixa eu ver se funciona aqui com Sophisticate, eu vou tacar um monte de item aqui dentro. E eu acho que essa trouxa consegue pegar o item. Oxi, não consegue não? Ah, eu achei que ela pegava o bloco, né? Ah, ela é um armazém por si só. Nossa, então ela nem é tão cara. É tipo como se fosse uma backpack. Meio mais ou menos, mas é uma backpack. Mas tem a versão melhorada dela, né? Que eu já tenho tudo pra craftar. Que é essa daqui, ó. Void Sec. E tá na mão aqui. Void Sec. Vamos dar uma olhada? Tá, essa daqui piorou, né? Porque só tem um X aqui na interface, não dá pra nem colocar nada. Ela dá Void, agora eu entendi. Agora eu entendi. Ela é tipo uma trouxa que dá Void. É como se fosse um imã. Ah, acho que agora eu tô entendendo. É como se fosse um imã, um item coletor que destrói os itens. Aí se eu colocar aqui em Alolist, no caso só Netherrack, vamos dar uma olhada. Se eu dropar ela, pegar com essa sec. Não consegui entender muito bem como é que funciona. Na verdade, tem vários itens que são assim, que a gente faz e não entende muito bem como é que funciona. Mas enfim, pelo menos sabemos que ele dá void nos itens, né? Rapaziada, por último... Fiz aqui a cafeteira, eu plantei lá um bom tanto de café do próprio mod. Tem algumas mecânicas muito interessantes que eu queria explorar. Essa do café aqui é da hora da gente fazer também, tá aqui processando. Eu acho que eu posso acelerar, mas cafezinho é uma coisa que tem que ser apreciado no momento, né? Uma outra coisa que eu queria testar do Actuaria Regions, como eu ia dizendo, são essas outras máquinas, mas tem muita coisa que não tem muita indicação de como funciona. Por exemplo, essa Lava Factory Controller. Eu queria muito saber o que ela faz, mas não diz em lugar nenhum, né? Talvez se eu pesquisar na internet com mais calma, eu consiga encontrar. Também tem uma coisa que eu gostei muito, uma mecânica muito da hora, que é essa Empowered Oil. Eu consigo fabricar ela bem parecido com o processo do Just Die, né, jogando coisas e tudo mais. E o processo começa aqui nos barris. E também antes do barril a gente precisa de uma canola press. É um negócio muito interessante, mas que eu não vi muita utilidade, né, então eu acabei não fazendo. Deixa eu ver se ficou pronto aqui o nosso café. Tenho uma xícarazinha de café. 40 pontos de saturação. Aí, rapaziada, e com esse cafezinho quentinho, eu vou finalizando aqui o vídeo de hoje. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Olha, dá pra tomar mais de uma vez, doideira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, não esqueça de deixar seu gostei, se inscrever aqui no canal se for novo por aqui. Então, mas é isso, valeu, falou e fui. Agora sim, vamos acabar com a crise do café. Pronto, café infinito. Não acredito que isso deu certo.